Fala galera, bem-vindos ao 433 Futecast, o seu podcast de futebol. Eu sou o Pedro Duarte, sempre debatendo os assuntos do mundo do futebol com ele, Pablo Faria. Fala aí, galera. É isso aí, pessoal. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar aqui da temporada 2021 do Brasileirão da Série B e como Vasco, Botafogo e Cruzeiro vão se sair nessa segunda divisão do futebol nacional. Nós vamos falar de forma mais abrangente desses três gigantes que estão na Série B. O Cruzeiro continua na Série B porque não conseguiu subir para a Série A. É um dos principais assuntos desse episódio, como é que esses três gigantes do futebol nacional vão se sair, as nossas previsões para esses três gigantes na segunda divisão do futebol nacional. Além também de nós abordarmos, vamos falar um pouco no final do episódio, dessa saída aí do Kun Agüero, um dos mais importantes, um dos maiores atacantes da história do Manchester City, que vai sair aí no final da temporada. Bom, Pablo, vamos começar aqui abrindo os trabalhos, mas não menos importante, fazer um lembrete aqui para vocês, pessoal. A Série B, só lembrando aqui que a Série B começa no dia 28 de maio, nós já estamos nos antecipando aqui mais assunto e tal para a gente falar, temos que cobrir aqui esses três gigantes do futebol nacional, e só lembrando que a Série B começa no dia 28 de maio com o Vasco, um confronto contra o Operário, o Botafogo contra o Vila Nova e o Cruzeiro contra o Confiança. Olhando assim, parece muito fácil, mas nós sabemos perfeitamente como é que a Série B é bastante traiçoeira, principalmente para Vasco e Botafogo dessa forma. O Cruzeiro, nós vamos falar ainda, vamos abordar esses três grandes aí. Bom, Pablo, abrindo aqui os trabalhos, já coloca a primeira pergunta na mesa para a gente poder debater. Possuir três times, é correto afirmar que possuir três times grandes de certa forma fortalece a competição, torna a Série B do Campeonato Brasileiro mais competitiva, até porque, para efeito aqui de comparação, para um dado importante, para falar a verdade, a Série B agora pela primeira vez vai possuir 5 campeões brasileiros: Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Coritiba e Guarani. Então, possuir todos esses times, mas principalmente Vasco, Botafogo e Cruzeiro, vai tornar essa competição mais vistosa, de uma certa forma mais competitiva? Eu acho que sim, essa temporada da Série B vai ser mais vistosa aí devido ao fato de ter 5 times, né, que você falou que foram campeões brasileiros já. Só que, assim, é mais por esse chamariz do que qualquer outra coisa, porque se a gente for pegar aí os principais, né, os três principais aí, que é Vasco, Botafogo e Cruzeiro, como é que eles estão jogando nos estaduais. Então, assim, eu ficaria muito com o pé atrás, com a pulga atrás da orelha aí, na decorrência dessa temporada da Série B desses times, porque são times aí que tem que evoluir. A gente sabe que eles não têm de onde tirar para evoluir, então eles têm que tirar leite de pedra, digamos, formar um elenco ali que vai formar um time coeso, que vai ser um time ali que vai conseguir subir para a Série B, um time que vai se adaptar a tudo ali que a Série B tem a dar, porque a gente já sabe que tem outros times da Série B ali que já estão ali na fila já há um tempo. O Goiás, por exemplo, que caiu, é um time que sobe e cai, então já sabe ali os percalços e o caminho para retomar a Série A. E fora que esses times agora também não vão ter mais a renda da televisão que tinham, né, desde o Cruzeiro já do ano passado, e precisam de dinheiro e vender jogadores. Então é complicado aí fazer essa balança, e para início de campeonato aí, nenhum dos três começaram muito bem, não. Concordo com você. Nenhum dos três times começaram bem nos campeonatos estaduais, e eu acho também que a Série B, possuindo todos esses campeões brasileiros, mas principalmente esses três grandes, atrai mais olhos para a competição e torna a competição mais forte em termos de ter todos esses times dentro da competição, mas em termos de futebol jogado, de forma nenhuma eu acho que vai ser assim, vistosa. O futebol apresentado por esses times vai ser vistoso. O Vasco está em processo de reformulação, reestruturação. Contratou 5 jogadores, mais de 5 jogadores. A contratação mais recente agora foi o Vanderlei, goleiro. Então o Vasco está em processo de reformulação.
Foi uma boa contratação do Uma Vasco. boa contratação. Emprestou o Fernando Miguel lá para o Atlético Goianiense e trouxe o Vanderlei. Uma boa contratação do Vasco. Então o Vasco está em processo de reformulação, com o Marcelo Cabo agora lá à frente, o Vasco possuindo muitos jogadores da base, ele aproveitando muitos jogadores da base. A gente vai entrar, galera, a gente vai entrar em Vasco, Botafogo e Cruzeiro separadamente, mas vou falar aqui brevemente, rapidinho sobre cada um, antes de entrarmos de forma específica em cada time. O Vasco, então, está no processo de reformulação, o Botafogo é a mesma coisa. O Botafogo instituiu lá um CEO para gerenciar o clube, que é uma das maiores dívidas do Brasil, então está um processo de reformulação. Então, eu acho que até o elenco do Botafogo, o Botafogo vem se reforçando, até mesmo contratou o Marcelo Chamusca, mas se reforçou com jogadores assim de Série B, até mesmo jogadores de Série C de conhecimento do Marcelo Chamusca, que foi ele que indicou. Eu acho até mesmo o Botafogo desses três aí tem o elenco inferior aos dois times, ao Vasco e ao Cruzeiro, é o pior elenco. Mas assim, o Botafogo também está num processo de reformulação e o Cruzeiro nem se fala. O Cruzeiro está num processo de reformulação maior ainda por conta do rombo financeiro dos casos de corrupção que nós até já falamos, essa lama aí que o Cruzeiro está envolto de corrupção e tal, não consegue achar recursos, não consegue, o presidente está tentando de todas as maneiras tentar organizar financeiramente o clube, sem contar também que o Cruzeiro teve muito prejuízo, porque não com receita de televisão, tal, não está tendo a mesma receita da Série A, e por conta também de ter ficado na Série B, vai ser mais um ano de prejuízo, mais um ano de cota de televisão reduzida. E esse processo de reformulação do Cruzeiro ainda também vai demorar muito tempo. Eu também, depois nós vamos discutir sobre isso, eu acho que o Cruzeiro corre sérios riscos também, do jeito que está, de ficar mais um ano na Série B, assim como o Vasco e o Botafogo também correm sérios riscos. E Coritiba e Guarani, só para abranger aqui, como nós falamos, são 5 campeões brasileiros, Coritiba e Guarani tem muitas chances, assim, enormes chances de continuar na Série B, porque o time do Guarani é muito fraco, até mesmo porque eu não gosto muito do Guarani, porque eu tenho um apreço pela Ponte Preta, você sabe bem, Paulo. Que é rival. E o Coritiba também, nós vimos aí na Série B, tem até um bom time, o Coritiba, aquele time ioiô, sobe, desce, foi campeão brasileiro, mas é aquele time sobe e desce. E os três grandes, os três estão em processo de reformulação, assim, um processo de reformulação bastante pesado, mas isso aí é consenso. Os três grandes, principalmente Vasco, Botafogo e Cruzeiro, tornam sim essa competição mais competitiva, mais forte, e atraem olhares de outras pessoas que até mesmo não acompanham o futebol, mas o Vasco, Botafogo e Cruzeiro estão na Série B, eu vou acompanhar, quero saber o desempenho desses clubes, né, na Série B, pode ser um atrativo a mais na competição. E vale lembrar também que, por exemplo, ano passado subiram Chapecoense, América Mineiro, Juventude e Cuiabá. Os 4 times abaixo CSA, Sampaio Corrêa, Ponte Preta e Operário. Assim, se esses times mantiverem a campanha que fizeram do ano passado, eles já começam um pouco mais à frente dos times que caíram para a Série B ou dos grandes que já estavam na Série B, porque são times que já sabem mais ou menos como é que a Série B funciona. São times que já estão inteirados da Série B, os jogadores desses times já são jogadores de Série B, então são times que já estão na Série B há um tempo, e por isso que talvez essa Série B seja uma das Séries B mais competitivas aí, né, dos últimos anos, porque além dos 4 grandes que caíram e do time grande também que subiu, então vai ser uma Série B bastante chamativa. Eu não sei dizer quem sobe, quem cai. Eu acho que, por exemplo, pode ficar um grande de fora aí, se bobear. É uma coisa assim que a gente vai ver pelo futebol apresentado. E pelo futebol apresentado aí desses 3 que a gente falou, acho que o menos melhor não, né? O menos pior do Cruzeiro, que está em terceiro no Campeonato Mineiro. Mas quer dizer muita coisa, né? Deveria estar em segundo ali, pelo menos, para brigar com o Atlético ali pelo título do Campeonato Mineiro, mas enfim, é essa situação que o clube se encontra em decorrência do que os seus dirigentes fizeram, e agora é correr atrás de prejuízo, mas correr certo atrás desse prejuízo, né? Não é fazer nenhuma loucura e nenhuma besteira. Exatamente, como muitos dirigentes aí desses clubes grandes gostam de fazer, e não é à toa que Botafogo, até o próprio Atlético Mineiro que está contratando a rodo, mas que não vem ao caso agora, o Botafogo principalmente tem a pior dívida do futebol brasileiro justamente por causa desses dirigentes que adoram fazer loucuras.
Bom, Pablo, entrando agora no Vasco, já abordando em específico esses 3 times grandes aí que estão figurando na Série B desse ano, do Campeonato Brasileiro, o Vasco se fortaleceu com... mais uma pergunta aqui para a gente poder debater. O Vasco se fortaleceu com essas várias contratações que ele fez, como Vanderlei, Morato, que veio do Bragantino, Léo Jabá, que estava no PAOK. São suficientes essas contratações para a disputa da Série B? Ou o Vasco precisa almejar mais, fazer mais contratações e cabe ao Marcelo Cabo... Cabe ao Marcelo Cabo é ótimo esse trocadilho. O Marcelo Cabo, cabe a ele ajeitar esse time, que a gente sabe que ele é capaz, porque subiu vários times da Série B, foi campeão da Série B. Cabe a ele, com esses reforços que ele teve, fazer o Vasco minimamente competitivo para a disputa dessa competição, e o Carioca deve servir como esse laboratório para ir testando esses reforços aí que o Vasco acabou contratando. Cara, o Vasco na contramão de Botafogo, Cruzeiro e dos outros times aí que já estão acostumados na Série B, eles estão, tipo assim, o Vasco não está contratando medalhão, mas está contratando jogador de reserva de Série A, talvez. Assim. Jogador vindo da Europa também. Enfim, cara, é questão de dar liga. Se o cara conseguir dar liga no Vasco aí, o Vasco sobe. O Vasco tem que ficar ali entre os 4 para subir. Eu lembro que, se eu não me engano, da última vez que o Vasco caiu, o Vasco quase perdeu a vaga, né? Sim, o Vasco subiu em 4º, se eu não me engano. Em 4º, no último jogo lá, num jogo dramático, o Vasco quase perdeu a vaga. Então, tipo assim, tem que tomar cuidado com isso. Acho que o mais importante é que o Vasco deveria estar se preocupando com o entrosamento e estilo de jogo que o Vasco vem apresentando. E não é um jogo muito bom que o Vasco vem apresentando. Então, é 8º no Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca que é fraco. Não é o estadual mais fraco, mas é um estadual fraco. Era para o Vasco estar ali entre os 4 primeiros. E é isso. Acho que o Vascaíno, o Vasco, deveria estar se preocupando mais com a proposta de jogo do Vasco, o estilo de jogo do Vasco, se os jogadores vão dar liga, se vai ter um elenco coeso, e a reformulação do elenco e também a austeridade financeira, né? Acho que isso que eles deveriam estar se preocupando mais. Mas é esperar para ver, cara. Pelo que o Vasco vem apresentando, não é nada animador essa situação, mas aí tem que ver ainda como é que os reforços que o Vasco pegou vai reagir, tipo o Vanderlei, que é um ótimo goleiro. Tenho certeza que qual o nome dele? O Barbudo? O Fernando Miguel. Quando o Fernando Miguel voltar, ou ele vai ser banco, ou ele vai pedir para sair, porque o Vanderlei é muito mais goleiro que ele. Então, o Vasco se deu bem aí em pegar o Vanderlei, eu acho que é por empréstimo. Eu até não entendi, sem querer te interromper, já te interrompendo, eu também não entendi Foi ótimo pro Vasco, mas eu não entendi essa escolha do Grêmio de liberar o Vanderlei. Cara, o Vanderlei já tava brigado lá. O cara já tinha perdido posição para Paulo Vitor em final de Copa do Brasil. Explicado aí. Deve ter acontecido alguma coisa lá. Além do quesito técnico, que eu acho que não é, porque a gente sabe da capacidade, da qualidade do Vanderlei pelo que ele mostrou no Santos. É isso. Acho que o Vasco se deu bem pegando esse goleiro. Agora tem que ver como é que o resto do time vai reagir. E se o Thales Magno aí consegue dar a volta por cima, né? Nossa, o Thales Magno é um caso à parte. Até pegando esse gancho aí, já eu falo do Vasco também. A minha visão sobre todo esse processo que o Vasco está vivendo, principalmente nessas contratações que o Vasco pode fazer na Série B. O Thales Magno, aproveitando esse gancho, Pablo, o Thales Magno é uma coisa assim que não dá para entender. Um garoto que tem um futuro brilhante pela frente, mas parece que não para de se machucar. Não entendi. Não tem cabeça. Não tem cabeça, ele se machuca das formas mais absurdas possíveis, que eu nunca vi na minha vida. Ele se machuca na piscina, quebra o pé, sei lá, torce o pé na piscina, coisa que eu nunca vi. Eu não sei se subiu a cabeça dele quando ele teve proposta lá para ir embora do Vasco e acabou subindo a cabeça. Era vendido ali, mas aí o Vasco preferiu liberar ele para a seleção brasileira, ele se machucou e acabou a carreira do menino. Exatamente, aquele tipo de jovem que acaba, você acha que vai vingar e acaba não sendo nem metade daquilo que ele sonhou em ser um dia, uma vez, porque é muito complicado, é um jovem promissor, ele estava mostrando bom futebol cerca de 1 ano, 2 anos atrás. 2019, né? Cara,
É um dos principais assim, jogadores do elenco do Vasco. E não se sabe o que aconteceu com o Thales Magno. Eu acho que o Alexandre Pássaro, que lá faz parte da comissão de diretores do Vasco, mas principalmente o Marcelo Cabo, tem que chegar com o Thales Magno e conversar com ele, porque futebol, para jogar, a gente sabe que ele tem. Ali ele pode jogar no meio, ali, ou até mesmo de ponta no ataque, ali na lateral, jogando ali de ponta, correndo e tal, fazendo aqueles dribles que ele gosta de fazer, ou até mesmo usando ele de centroavante. Mas realmente não se sabe, porque era uma chance que o Vasco tinha de vender esse jogador e fazer um caixa aí, mas realmente é muito complicada essa situação do Thales Magno. Não tenho muita coisa a acrescentar mais do Vasco por agora, não. Acho que é isso daí mesmo, e o Vasco tem que se preocupar com o futebol apresentado, que tá complicado. Sim, exatamente. Tá muito complicada a situação do Vasco. O Vasco precisa melhorar o futebol bem jogado urgente. É como eu falei, o Campeonato Carioca tem que servir no mínimo. Ganhar, porra, tá difícil o Vasco ganhar o Campeonato Carioca, até porque o nível do Campeonato Carioca é fraquíssimo. Mas o Vasco tem que servir pelo menos no mínimo para um laboratório para testar essas contratações e os garotos da base aí que estão subindo. Mas isso aí é com o Marcelo Cabo. Ele tem que testar todas essas opções e o Campeonato Carioca servir para ele como esse teste aí antes da disputa da Série B. Agora, falando das contratações, todas essas contratações, a maioria delas foram oportunidades de mercado. A do Vanderlei o Vasco está trazendo. Desculpa te atrapalhar. O Sampaio Corrêa, que tá na Série B, é um time carioca, né? O Sampaio Corrêa, time carioca, tá aí, dentro importante, eu não sabia, Pablo. Mano, por exemplo, na preliminar aqui do campeonato, ele tava jogando a rodada preliminar do campeonato carioca, tá ligado? Caraca, interessante, então, aí, ó. Sampaio Corrêa, e há anos que ele tá na disputa. Mas, peraí, Não, sim, então, há anos que o Sampaio Corrêa tá disputando a Série B. Nunca consegue subir, é verdade, mas há anos que ele tá lá brigando para tentar minimamente subir. Agora, falando das contratações do Vasco, foram todas oportunidades de mercado, conforme eu estava falando. Vanderlei, o Vasco trouxe sem custo algum, o Vasco só vai pagar os salários, até porque ele foi dispensado do Grêmio. Léo Jabá foi empréstimo do PAOK, Morato veio pro Bragantino por empréstimo também. Não, eu falei besteira, porque tem o Sampaio Corrêa do Maranhão e o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Então, é o Sampaio Corrêa do Maranhão que tá na Série B. Isso. Exatamente, eu até estranhei, porque eu acho que o Sampaio Corrêa é um time minúsculo também do Campeonato Carioca. Agora, então, todas essas contratações foram oportunidades de mercado. O Vasco conseguiu trazer com ali o orçamento reduzido, mas por conta lá do Alexandre Pássaro, que está como gerente de futebol, está conseguindo fazer essas contratações e trazendo até jogadores importantes, como você falou, Pablo, que muitas das vezes ou são titulares em alguns times no Campeonato Brasileiro, ou até mesmo reserva. Por exemplo, o Vanderlei tem vaga em muito time aí da Série A. Ele optou por vir para o Vasco até mesmo por conta do projeto. Então é bastante complicada essa situação do Vasco aí, principalmente que está disputando o Campeonato Carioca, a gente está vendo. O Vasco tem que se atentar, principalmente melhorar o futebol que vem jogando, porque se continuar jogando o futebol que vem jogando e que está apresentando, o Vasco vai ser muito difícil subir, principalmente, eu até vou entrar na pergunta agora, o Vasco tem chance de ser campeão, já respondendo, depois eu rolo a bola para você, Pablo. Com esse futebol que tá jogando aí, muito difícil o Vasco ser campeão. Eu acho até difícil subir, porque leva tempo para o Marcelo Cabo montar esse time todo aí, e em geral o Vasco tem alguma chance de ser campeão. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas eu acho bastante improvável. Cara, eu acho que o Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro deveriam nem se preocupar se eles vão ser campeão ou não na Série B. Eles devem se preocupar em subir mesmo, que se dane quem vai ser o campeão, porque o Cruzeiro já está fazendo hora extra na Série B e o Botafogo e o Vasco, pela situação financeira que se encontra, jogador entrando na justiça para pedir salário atrasado, dívidas, caramba, acho que a melhor coisa que pro Vasco e o Botafogo é subir logo para a Série A, para ter uma receita maior, para conseguir mais visibilidade e ter mais chances aí de se recuperar logo. Então, acho que eles nem deveriam estar pensando, vamos ser campeão da Série B. Não, acho que se for campeão da Série B, beleza, mas o importante é ficar entre os 4 ali e subir. Exatamente, como você falou, eu nem acho, isso aí não deve ser nem o pensamento principal de ser campeão. Os 3 times
tem que pensar em subir. A prioridade até mesmo para voltar a ter as receitas que eles teriam na Série A. Só para ter uma noção, o Vasco, da receita que o Vasco tem de 90 milhões, se eu não me engano, de 110 milhões, mas deu uma reduzida na Série A para 90 milhões, o Vasco vai ter a receita de 30 milhões. Isso pesa demais nos cofres do clube. O Vasco de 90 milhões vai para 30 milhões, ou seja... Fora a época de pandemia, né? Então... E época de pandemia ainda, deixa de ganhar muita grana, entendeu? Deixa de ganhar com cota de televisão é reduzida, a cota de patrocinadores é reduzido, o sócio-torcedor, muita gente não vai querer continuar apoiando um time que está na Série B, entendeu? Então são uma série de fatores que contribuem para gerar menos receita, o time está nessa situação toda que está vivendo, então o Vasco está na Série B até por conta dele, das más gestões que vem sofrendo ao longo dos anos, e vai ser bastante complicado para esse time grande aí na competição desse ano. Agora, Pablo, o Cruzeiro vai ficar mais um ano na Série B. O que será que está acontecendo com o Cruzeiro, que o Cruzeiro não conseguiu subir na temporada passada? Será que ele vai ficar mais um ano? Ele vai conseguir subir? Ou ele, assim, pela experiência dele estar na Série B há um ano, ele é, assim, um favorito ao título? Porque a crise financeira do Cruzeiro ainda assola o clube. Cara, eu não vou me alongar muito no Cruzeiro, porque a gente já fez um episódio só para ele. Acho que a gente já deixou bem claro do porquê o Cruzeiro está na Série B. Eu acho que é aquilo, mais o fato de que o Cruzeiro tentou montar um time de Série A na Série B, sendo que não tinha dinheiro para isso. E também fora a dívida, que é FIFA, começar o campeonato com pontos negativos. Eu acho que tudo isso aí, uma junção de fatores aí que levou o Cruzeiro ao lugar onde está. E nem acho que ele seja favorito só porque ficou um ano a mais na Série B, não. Eu acho que você vê o futebol apresentado pelo Cruzeiro, um time que é terceiro no Campeonato Mineiro, um ataque só fez 7 gols até agora. Eu acho que é preocupante, não é nem questão de favorito, porque já jogou a Série B do ano passado. Eu acho que por ter jogado a Série B do ano passado e entendido como é que a competição funciona, deveria ter mostrado um pouquinho mais de evolução. E eu não vejo assim muita evolução do Cruzeiro para os times que estão na Série B, não. Então pode ser que venha aí mais uma temporada sofrida aí pro Clube Mineiro. A situação do Cruzeiro é complicada também, assim como a do Vasco e do Botafogo, mas eu acho que é até menos complicado do que a do Vasco e do Botafogo, que caíram recentemente para a Série B, vão disputar a Série B esse ano. Porque o Cruzeiro, o efeito do Cruzeiro tá um ano na competição, foi como você falou, Pablo, ele tem um conhecimento exatamente de como a competição funciona, como que os times são, viagens longas, como a competição é competitiva, porque tem muitos times aí, Ponte Preta, aí tem Guarani, agora o Coritiba, o Goiás também que caiu, então vai ser uma das melhores Série Bs, entre aspas, de anos aí, e uma das mais difíceis também, e eu acho que esse fato dele ter ficado um ano, a Série B tem que contribuir para o Cruzeiro subir, e apresentar um futebol decente, porque se o Cruzeiro conseguir apresentar um mínimo de futebol, com certeza o Cruzeiro tem um dos melhores, entre aspas, né, melhores elencos aí da Série B, porque tem jogadores caros, Rafael Sobis, o William Potker, tem o Fábio, Manuel, então tem o Léo lá na zaga também, então o Cruzeiro tem um dos melhores elencos da Série B, então serve para o Cruzeiro pegar isso e se conseguir jogar o mínimo de futebol possível, o Cruzeiro consegue subir. Ele apostou no Filipão na temporada passada, não deu certo, o Filipão acabou não ficando, não conseguiu fazer o time subir, a ideia não conseguiu passar a ideia para os jogadores, o Cruzeiro acabou ficando, pegou o Felipe Conceição, que era o treinador da Chapecoense, a Chapecoense acabou subindo, mas ele ficou no Cruzeiro. Então o Cruzeiro também tem uma situação muito complicada, que é em relação à crise financeira que assola o clube, na situação extracampo, enquanto na situação no campo, o clube também vive com problemas, não consegue se acertar, o Campeonato Mineiro faz uma campanha horrível aí, pífia. Então a situação do Cruzeiro também é muito difícil na Série B, mais um ano vai penar. Eu também não diria que o Cruzeiro é favorito ao título, mas tem condições sim de subir, porque tem um dos melhores elencos aí da competição.
tem muitos mistérios, não. Acho que o Cruzeiro vai deveriam estar preocupados com outras coisas. Sim, o Cruzeiro não vai fugir disso, porque o principal fator, que a gente já falou até em vídeos também lá do nosso canal, galera, no YouTube, a gente já falou que o principal motivo que está fazendo o Cruzeiro ficar nessa situação, e principalmente na Série B, foi a crise financeira que assolou o clube. Os dirigentes lá que foram denunciados de casos de corrupção, e como eu já falei anteriormente nesse episódio, essa crise financeira, essa dívida que está assolando o Cruzeiro, que o Cruzeiro está imerso aí, que colocou o time nessa situação. E resta saber como é que o Cruzeiro também vai se sair nessa competição. Eu acredito que o Cruzeiro, jogando um mínimo de futebol, como eu falei, tem um dos melhores elencos, tem a chance de subir sim. Eu aposto que o Cruzeiro vai subir essa temporada, não fica mais um ano. E é questão de manter esse aprendizado dentro de um ano de competição. Deu para ver como é que funciona exatamente. E aí com os jogadores que possui, como William Potker, Rafael Sobis, Léo e tal, Dedé, não sei se continua, o Dedé lá tá com um processo de negociação, não sei nem se vai jogar essa temporada. O Cruzeiro ver como é que vai disputar essa competição aí, reunir os cacos aí da temporada passada, ver o que deu errado e começar a Série B agora no dia 28 de maio, no confronto contra o Confiança, e entrar de cabeça aí nessa competição para poder subir para a Série A, que aí volta as receitas e tal e ajuda o clube a se reestruturar mais ainda. Bom, Pablo, entrando agora para a gente poder encerrar o assunto aqui da Série B, que nós já estamos terminando, o assunto Botafogo. Eu acredito que esse time também, desses grandes aqui, é um dos times que tem a situação mais complicada de Vasco e Cruzeiro. Eu acho que é o time que tem a maior dívida do futebol brasileiro, que nós já falamos também, mas envolve questões mais complexas também, além da dívida, que teve a pior campanha, para efeitos de comparação também. Teve a pior campanha da Série A. O Botafogo só teve 4 vitórias na Série A do ano passado. Tem a maior dívida do Brasil, cerca de R$1 bilhão. Aí eu até te faço a pergunta, Pablo. Mais uma pergunta aqui para a gente poder debater. O Botafogo tem a chance de subir? Ou tirando essa chance de subir, não é possível o Botafogo subir? E ele até mesmo, com esse elenco que ele tem, com essa dívida e tal, esse processo de reestruturação do Botafogo vai demorar muito tempo. Põe aí de 5 a uns 10 anos para ele poder sanar essa dívida, se reestruturar completamente. O Botafogo tem até uma chance de cair para a Série C? acho que cair para a Série C é um pouco dramático demais. Eu acho que, assim, chance tem porque é competição, né? Mas é difícil cair para a Série C. Acho que não chega tanto. Talvez não subir para a Série A. Ou o time declarar falência, né? Caso for a situação, mas cair para a Série C eu acho difícil, assim, acho que o time não é tão ruim a esse ponto, mas é complicado porque o Botafogo precisa de dinheiro. E o Botafogo precisa de dinheiro e o Botafogo não tem receita. Então a receita do Botafogo é muito menor que a do Vasco, muito menor que a do Cruzeiro. Então o Botafogo agora menos ainda porque foi para a Série B. Agora menos ainda porque foi para a Série B. Então o Botafogo precisa de dinheiro e precisa vender jogadores. Porque eles precisam de dinheiro aí, tanto para pagar jogador, pagar dívida, se acertarem e tentar montar um time minimamente competitivo para ficar em quarto, no mínimo, ali, para subir para a Série A de novo. O Botafogo, por exemplo, está mostrando um futebol melhor que o do Vasco, né? É verdade, concordo. E é um time que, assim, se eles conseguirem manter um futebol razoável e conseguir vender então qualquer outro jogador para conseguir uma receita, eu acho que, assim, vai ser difícil, mas eles têm muita chance ali de ficar entre os 4 primeiros e subir para a Série A para o ano que vem. O Botafogo ele tá jogando um melhor futebol até mesmo do que o Vasco no Campeonato Carioca. Ele precisa de caixa, principalmente. Não, assim, também não que isso signifique muita coisa, né? Porque o Campeonato Carioca é fraco. Sim. E assim, o futebol do Botafogo também não é nenhuma maravilha. Só é menos pior que o do Vasco. No Botafogo a situação é essa, cara. Não foge muito disso, não. Não, sim, exatamente. A situação do Botafogo é muito complicada. O que a gente tem que se atentar aqui, principalmente, o que é o carro-chefe aqui da crise do Botafogo,
é a maior dívida do Brasil. Isso aí a gente vem falando, a gente já cansou de falar em episódios aqui, vídeo lá no canal. O Corinthians quer esse título, hein? O Corinthians e Atlético Mineiro também. Corinthians e Atlético Mineiro querem esse título. Querem esse título. O Corinthians, se eu não me engano, já tem 1 bilhão de dívida, somada do estádio já tá com 1,5 bilhão. Então eu não sei nem se já passou do Botafogo, mas o Corinthians consegue. Somado com o estádio já passou do Botafogo já. Já passou do Botafogo, mas o Corinthians... A parada do Corinthians é que a receita do Corinthians é muito maior que a do Botafogo. Exatamente, tem mais torcida, tá na Série A, vai disputar, conseguiu vaga agora na Sul-Americana. Então é completamente diferente. Tem a maior receita, tem a maior dívida. Corinthians, beleza, tá do lado ali do Atlético Mineiro também, com 1 bilhão. Beleza não, né? Beleza não, modo de dizer. Beleza não, muito ruim, pra falar a verdade. Agora, até porque esse estádio que vem acarretando assim pro Corinthians em termos de dívida e quão mal feito foi, que a gente não sabe lá se tem corrupção, com certeza teve na construção do estádio, mas enfim, acarretou em muita dívida, essa dívida enorme aí pro Corinthians. Mas enfim, voltando ao Botafogo aqui, essa dívida do Botafogo também assola o clube, já é de anos isso aí. O Botafogo até agora contratou um CEO aí para tentar iniciar esse processo de clube-empresa, igual o Bragantino iniciou aí, mas é bastante complicado, vai ter muito trabalho pela frente, tentar sanar essa dívida aí de 1 bilhão de reais. Tem que, esse processo com certeza, vai levar de 5 a 10 anos no mínimo, isso se não levar mais, se não levar de 15 a 20, porque é muito complicado, o clube precisa se reestruturar completamente, vender jogadores para tentar arrecadar. Na Série B também não pode ficar, porque precisa arrecadar receita. A torcida também não ajuda, que quando o Botafogo podia ir no estádio, a gente não estava nessa situação de pandemia. Muitas das vezes também a torcida não comparecia e não ajudava o Botafogo a arrecadar receita de bilheteria, então é muito complicada a situação do Botafogo. Eu também acho que é exagerado pensar que cair para a Série C, o Botafogo cair para a Série C, mas pode acontecer a competição. A gente sabe que a Série B é uma competição muito competitiva, além do mais agora, com esses grandes aí, com campeões brasileiros, como Curitiba, Guarani, a Ponte Preta também brigando aí forte, igual brigou na temporada passada. É bastante complicado, as viagens em outros estados, então esse somatório de fatores contribui para que o Botafogo passe muito sufoco nessa temporada na Série B. E com certeza vai ser legal de acompanhar esses 3 times. É legal pra gente, né, que tá aqui por fora, e também profissional, que a gente vai ter assunto para debater aqui, para discutir. Porque para esses times vai ser bastante complicado, e para os torcedores desses times também vai ser muito complicado ver essa Série B, porque digamos que vai ser muito sofrimento se não apresentarem o mínimo de futebol possível. Mas fazendo uma breve previsão aqui, eu vou ser ousado, hein, Pablo? Eu vou ser ousado dessa vez. Eu acredito que... É difícil. Eu até tô pensando aqui, mas eu acredito que desses 3 aí, eu acho que Cruzeiro e o Vasco, se melhorar, até mesmo por conta dos reforços que contratou, das contratações que o Vasco fez, eu acho que o Vasco e o Cruzeiro, não digo campeão, um desses 2 aí. Mas eu digo que possam subir sim, não com certa facilidade, mas que consigam subir. Agora o Botafogo vai ficar disputado ali, numa 4ª posição. Eu acho que nem terceiro o Botafogo consegue disputar. Fica ali para 4º e 5º, ou até mesmo disputando ali uma vaga suada. O que você acha? Estava jogando PES, Campeonato Brasileiro, e o Vasco, o Botafogo e o Cruzeiro estavam na Série B. O Cruzeiro começou liderando o campeonato, o Vasco estava em vice e o Botafogo em terceiro. Só que no finalzinho do campeonato o Vasco pegou a liderança. Vai que isso acontece. Futebol virtual imita a vida real, né? Mas vamos ver, é complicado. Não tem como fazer muitas previsões assim, porque são 3 clubes assim com situações parecidas de certa forma, porque a situação que une esses 3 clubes são as dívidas que eles possuem e as diretorias que têm essas dívidas aí para poder sanar. A situação financeira desses clubes aí são péssimas. Essa que é a situação que une esses 3 clubes. O ponto em comum desses 3 clubes são elencos assim, em situações muito, muito difíceis, muito complexas, de Botafogo principalmente. Então esperar aí
como é que esses times vão disputar essa Série B, que vai ser muito legal de acompanhar nesse ano de 2021. Vai ser uma Série B muito forte e muito competitiva, muito disputada entre esses times aí, entre todos os times da Série B. Fechamos aqui o assunto da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021 e agora vamos partir para o assunto Kun Agüero. Será que está na hora mesmo do Agüero sair? Eu acho que sim, né? Porque, até já respondendo, eu acho que sim, até porque esse ciclo dele no Manchester City foi, assim, de muito vitorioso. Ele conquistou vários campeonatos ingleses, muitos títulos e tal, um dos maiores artilheiros, e o maior artilheiro da história do Manchester City, com mais de 200 gols. Então eu acho que está na hora mesmo dele sair, porque ele contribuiu muito para o time da Inglaterra. Cara, eu acho que, assim, a sensação que eu tenho é que ele foi meio que convidado a se retirar, né? Porque ele tava jogando bem pra caramba a penúltima temporada, ou a última agora. Não, penúltima, porque a última temporada acho que ele não chegou a jogar, porque foi até o Jesus que tava jogando de atacante contra o Real Madrid naquele finalzinho lá, já tava machucado, né? Que foi a temporada da Covid do ano passado. Mas em 2019 ele estava jogando, se eu não me engano, ele foi artilheiro do time junto com o Gabriel Jesus, uma margem ali de 1 gol de diferença, eu acho que de um para o outro, alguma coisa do tipo. E o que parece é que, sei lá, em 2020 ele começou a se machucar e o Manchester City começou a ver que, sei lá, ele estava numa decadência, talvez, não sei. E ele meio que deu uma desanimada, mas... e a opção também do Pep Guardiola, né, que não escala mais ele pro jogo, enfim, ou dá chance pro Gabriel Jesus, ou então ele nem joga com atacante, ele joga sem atacante. O Guardiola, ele tá fazendo meio que uma mesclagem assim, de jogadores sem o centroavante. Falaram que eles queriam o Haaland, né, que eles estavam querendo o Haaland, mas com essa multa agora, com esse valor que estabeleceram pro Haaland, vai ser difícil. Mas não vai ser vendido por aquele valor. Difícil. Mas estão falando aí que o Haaland já tá mais alinhado aí pra Espanha, talvez. Acho que isso também é muito coisa de mídia, né? Que gosta de botar Real Madrid e Barcelona em tudo, mas... Enfim, voltando pro City, eu acho que a sensação que eu tenho com o Agüero foi meio que deixado de lado, convidado a se retirar, final de carreira, vai resolver tua vida, do que qualquer outra coisa do tipo. Concordo com você. Ficou até meio... Eu até estranhei o porquê dele sair agora, mas parece que o City também vai fazer ele já tinha dado entrevista falando que queria voltar para a Argentina, né, para o time onde ele foi revelado, enquanto ele ainda pode jogar em alto nível, né? Eu não sei o quanto disso tem de verdade, porque ele já tá velho já. Se ele fosse para voltar ainda em alto nível, ele teria que voltar em no final de 2019, assim que acabou a temporada, ele teria que voltar em 2020, né? Caso ele não tivesse mais sorte lá e não tivesse se lesionado como ele se lesionou no City nessas 2 temporadas aí, na temporada do ano passado, né, e nessa que começou agora. Mas o pai dele até deu entrevista falando que ele tinha vontade de voltar para o clube onde revelou ele. Eu acho que nem isso vai acontecer agora, acho que ele ainda deve rodar um pouco aí na Europa. Eu também concordo com você. Depois a gente vai até abordar um pouco esse assunto dele, do Agüero saindo do Manchester City, indo para outro clube, em solo europeu, é claro. Eu também acho que ele não vai voltar para a Argentina agora. Agora, falando dessa questão dele sair, o Manchester City até vai fazer uma homenagem para ele no final da temporada, mas para mim, exclusivamente para mim, soou um pouco estranho esse anúncio aí repentino do nada, até do Agüero sair, desse ciclo dele terminar no Manchester City, que foi um jogador que contribuiu, como eu falei, inúmeras vezes para dar vitórias para o Manchester City, um dos maiores goleadores da história do Manchester City, um dos maiores atacantes, quiçá o maior atacante da história do Manchester City, que na minha opinião deu aquele título memorável para o Manchester City no último minuto da última rodada. O título inglês para o Manchester City foi memorável isso aí. Guardiola ainda nem sonhava em ser técnico do Manchester City. Então ele contribuiu de inúmeras formas para o clube inglês. Foi muito estranho esse anúncio. Eu acho que está na hora assim, do Agüero sair. O Agüero já está velho, tem que buscar novos áreas, já está há muito tempo no Manchester City. Mas soou para mim estranho pelo fato de o Guardiola não ter nem muito tempo. Ele estava com essa dinâmica aí de estar revezando Agüero e jogava as partidas do inglês, e o Gabriel Jesus jogava da Champions League, ou vice-versa, ou fazia esse revezamento
em partida. O Gabriel Jesus jogava de titular, depois o Agüero vinha do banco e jogava, então vice-versa. O Gabriel Jesus entrava no meio das partidas e depois substituiu o Agüero. Então não ficou muito claro toda a situação, a gente nunca sabe o que acontece por trás, mas pelo visto tem o aval do Guardiola, porque o Guardiola parece que, eu acho que não deve ter ficado muito satisfeito, que ele vai perder um grande atacante, mas também não se opôs a isso. O Guardiola com certeza vai pedir uma outra contratação de um outro atacante, como você falou, Pablo. O Haaland aí estava no radar, mas parece que não acredito que deva ser o destino dele, enfim. E até entrando nesse assunto de substitutos para o Agüero, será que o Gabriel Jesus, agora não é a chance do Gabriel Jesus de vez de ser efetivado como substituto do Agüero no Manchester City, como titular absoluto agora? Assim, vale lembrar também que, só antes de falar do Gabriel Jesus, vale lembrar também que essa situação do Agüero é bem semelhante com a situação do Yaya Touré, que é um cara que era ídolo do clube, já estava ficando velho já. O Guardiola chegou lá, botou o cara meio que de escanteio, assim, de lado. É verdade, bem lembrado. E quando ele saiu, ele falou que o Guardiola não gostava muito dele, chamou até o Guardiola de racista e caramba. Mas eu acho que o Guardiola tem bem pra ele, assim, que quando o jogador já tá caindo um pouco de rendimento, já tá pro final de carreira, e ele resolve dar novos ares para esse jogador, para ele poder rejuvenescer o elenco, né? Assim, o Guardiola também, ele tem aquela de ficar rodando o elenco e tal, beleza. Eu acho que os únicos times assim o único time onde teve uma referência mesmo máxima era o Messi, e talvez no Bayern lá com o Lewandowski não saía, mas o Lewandowski estava no auge da carreira, tinha 20 e poucos anos só, ele não ia sair do clube mesmo. Mas quando o Gabriel Jesus chegou no Manchester City, o Agüero já estava machucado e já fazia esse revezamento, Agüero e Gabriel Jesus. Eu acho que o Agüero nunca deve ter gostado muito disso. O Agüero passou a jogar menos, apesar de continuar fazendo os gols dele, passou a jogar menos, começou a fazer menos gols em questão de estar jogando menos, mas proporcionalmente deram uma quantidade boa de gols. Só que o Agüero tá velho e tem a facilidade um pouco maior agora de machucar. Eu acho que o Guardiola não tem muita paciência para lidar com isso, visto a situação do Yaya Touré, e uma situação também que já tinha acontecido no Barcelona também. Se eu não me engano, o Yaya Touré era do Barcelona e o Guardiola não quis ele lá no Barcelona. Ele foi embora do Barcelona, uma coisa assim. Enfim, o Guardiola tem essas coisas assim com alguns jogadores. Eu acho que ele tem na cabeça dele como o time deve jogar e como alguns jogadores devem se portar. E talvez, sei lá, o Agüero e o Yaya Touré não encaixa muito na filosofia dele, não sei. Porque o Agüero nunca foi titular absoluto do Manchester City com ele. Porque apesar de ser o titular número 1, o cara que fazia os gols e tal, era um cara que sempre estava no revezamento de atacantes. Gabriel Jesus, o próprio Sterling, volta e meia botava outro jogador no ataque, tirando o Gabriel Jesus e Sterling. Enfim, eu acho que ele nunca foi esse cara aí que o Guardiola quis, e agora com a saída do Agüero, ou ele vai fazer o Gabriel Jesus ser esse cara, ou então ele vai pegar um outro jogador e o Gabriel Jesus vai ser um eterno reserva lá, um bom reserva de luxo, muito luxo. Mas a gente tem que ver isso. O Gabriel Jesus vai dar esse passo na carreira, se o Guardiola vai permitir, ou se eles vão atrás de um outro atacante. Eu acredito que o Gabriel Jesus, essa é a chance dele definitiva de se concretizar como titular, mas eu acredito que pelo estilo de jogo do Guardiola, ele vai pedir outro atacante, vai continuar com esse processo de de revezamento aí, que o Guardiola gosta de fazer isso, mas é a chance definitiva do Gabriel Jesus de se consolidar como titular. Ele já está lá há mais de 4 anos, então é a chance dele agarrar essa oportunidade e ser visto aos olhos do Guardiola, até mesmo que o Guardiola pediu a contratação do Gabriel Jesus de centroavante ali, de atacante principal do City, que experiência, cancha de Inglaterra o Gabriel Jesus já tem. Agora, então, é a chance mesmo dele de agarrar essa oportunidade aí de todas as formas possíveis. E com certeza o Manchester City vai atrás de outro atacante aí, seja com a venda do Agüero ou por opção mesmo que o Guardiola pedir. E resta saber como que o Guardiola vai se virar com isso aí, com essas opções,
porque está perdendo um grande atacante, um dos homens gols aí, referência do Manchester City, que o Gabriel Jesus ainda precisa demonstrar aí com gols, e de fato, para ser um centroavante bom assim, e titular do Manchester City como com o Agüero foi, principalmente decidir partidas na Champions League, e ser decisivo também, ser artilheiro na Champions League, e agora é esperar como é que o Guardiola vai se virar com toda essa situação e com a saída do Kun Agüero. E agora, Pablo, a última pergunta aqui referente ao Kun Agüero, para a gente poder terminar o episódio. Qual seria, a gente já até falou, você falou que o Agüero estava pretendendo voltar para o futebol argentino, qual seria o melhor destino para o Agüero? Dizem as más línguas que ele estava assim nos bastidores, ele tinha proposta, o Barcelona tinha um interesse nele, ou seria ideal ele ir para o Barcelona mesmo, para o futebol espanhol, que a gente sabe que lá não é uma das assim, competições mais competitivas do mundo, a gente já falou isso aqui antes, só tem Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid, de certa forma ele até poderia encaixar no Barcelona, não sei, mas não vejo com bons olhos o Barcelona, porque o que o Barcelona precisa agora é de um processo de reformulação, e pode ser que o Messi saia também, então não vejo o Agüero bem lá. Pode ser que ele volte para a Argentina, mas também acredito que não vá agora, ou seria para ele buscar outros áreas, assim, como o futebol italiano, um futebol francês, por exemplo? Acho que, assim, futebol para jogar na Europa ele ainda tem que ver se ele está com vontade de fazer isso. Então, por exemplo, acho que se ele fosse para algum time da Europa, seria ou para o campeonato italiano, francês ou português. Eu acho que time grande da Espanha, time grande da Itália e time grande da Premier League, eu acho que não vai pegar ele nem por ele estar em um mau momento nem nada, porque esses times grandes já têm jogadores para essa posição. E eu acho que caso esses times grandes queiram pegar um jogador para essa posição, seria um jogador mais jovem para tomar a posição depois no futuro e ser o cara do time, o cara que vai fazer os gols, etc. O Agüero já está aí no final de carreira, então pagar um salário muito alto para ele, eu acho que não seria o que esses times querem. E por exemplo, rapidinho, sem querer te interromper, por exemplo, ele teria a vaga na própria Premier League mesmo, por exemplo, num Leicester aí. No Leicester, eu não sei no Leicester porque tem o Vardy, né? Mas ele joga só como atacante. Sim, mas ele teria vaga no Chelsea, por exemplo, ele teria vaga no Arsenal. Sim, verdade. Southampton. Ele teria no Aston Villa. Só que ele não vai para esses times, creio eu. Então, assim, sei lá, quem sabe um Benfica da vida aí, pegue ele. É verdade. Porto. Opções para ele, com certeza, eu acho que não vão faltar. Agora, o que eu acho mais lógico é ou ele voltar para Argentina ou ir para China ou para Arábia, né? China eu acho que não, né? Porque os times da China agora estão quebrando. Para ganhar mais dinheiro, porque para ele é palatável ir para um time desses aí da Arábia ou da própria China para ganhar dinheiro, mas acredito que ele ainda ele quer figurar em solo europeu ainda, com certeza vão surgir oportunidades. Ele pode ir também para onde os jogadores estão no final de carreira para ganhar dinheiro, é para os Estados Unidos também. Uma boa opção. Claro que o City também tem uma franquia nos Estados Unidos. Então, o New York City FC. Pode ser uma franquia aí de... Sim, a franquia pode ser que a franquia repatriar ele assim, ou contratar ele para figurar nos Estados Unidos. É aquilo, com certeza opções para ele não vão faltar. Eu acredito que a Argentina agora ele não vai voltar. Eu acho que é mais pro final de carreira mesmo, pro voltar pro futebol argentino. E eu acho que ele ainda pode assim jogar no futebol europeu tranquilamente nesses clubes aí de médio. Os clubes assim, que figuram no cenário intermediário do futebol europeu, ou até mesmo nos Estados Unidos ou Arábia, como você falou, para ir lá ganhar dinheiro. É basicamente isso. Com certeza, para o clube que ele for, ele vai contribuir muito aí com os gols que ele faz, que é um excelente aí atacante, centroavante argentino do futebol mundial. E lembrando que o Manchester City também está perdendo um grande atacante e vai ser difícil, entre aspas, repor de forma assim imediata um atacante como esse. E a história também que ele tem no Manchester City assim, é muito bonita. Mais de 200 gols, um dos maiores artilheiros e um dos maiores atacantes da história do City. Não é para qualquer um, num time da grandeza assim, de uma Premier League no campeonato inglês. Bom, galera,
Agora estamos chegando no final desse episódio, agora eu abro o espaço aqui para a divulgação das nossas redes sociais, que como sempre estão aqui no campo da descrição do episódio. E só lembrando, galera, eu sempre lembro vocês, não se esqueçam, por favor, ajuda bastante a gente. Se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, sempre com vídeos semanais, assim como os episódios aqui do podcast, com episódios semanais. Bom, Pablo, divulga essas redes sociais aí para os nossos ouvintes, por favor. Minha rede social é @PabloFaria com 2 Is em tudo. É isso aí, galera. Pablo sempre simples e objetivo. Bom, galera, as minhas redes sociais são... Você pode me achar lá no Facebook, Pedro Duarte, e no Instagram, @PEDuarte92. É fácil de me encontrar. Nos sigam lá. Galera, um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Valeu! Tchau, tchau!